Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui de novo falando aí sobre digitalização de processos, de fluxos produtivos na organização. E a ideia é a gente começar a explorar aí as tecnologias que auxiliam a empresa a viabilizar essa digitalização. Basicamente, a gente vai trabalhar hoje a ideia do BPMS. Aí estou aqui com o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Panta? Sempre bom aí dar uma conversada contigo, especialmente nesses temas aí que tu muito domina. E vamos falar do BPMS então mais, né? Isso, a ideia hoje é a gente se aprofundar nesse conceito da tecnologia, né? BPMS é um conceito genérico, existem aí vários produtos no mercado que cumprem esse papel de automação do processo, né? Então, esse vai ser o nosso foco hoje. Nós vamos basicamente discorrer aqui sobre quais são os componentes, né, dessa tecnologia e o que cada um desses componentes ajudam aí nesse processo de automação dos fluxos produtivos de uma organização, especialmente aí fluxos mais de escritório, né, vamos dizer assim, que é onde o BPMS realmente traz uma grande contribuição. Mas antes da gente entrar nessa e discorrer sobre o BPMS propriamente dito, eu queria fazer aqui uma retomada, né, da ideia, né, do onde é que essas, porque depois nós vamos falar em outro momento também de uma tecnologia que é o RPA, mas isso mais adiante. Então, qual é o contexto aqui do BPMS? Então eu vou puxar um pouquinho para outro papo que a gente teve, relembrar algumas coisas, né, daquela transformação do modelo organizacional funcional focado nas áreas da empresa, né? Tem área de compras, tem área de vendas, tem área de produção, a engenharia, etc. Que é aquele conceito que vem lá da organização das grandes empresas a partir da segunda revolução industrial, aí, com Taylor, Ford, Fayol, etc. E é a migração que acontece aí a partir dos anos 80, 90 aí do século XX, da ideia da gestão por processo, né? Então, qual é a diferença desses dois modelos organizacionais? Fundamentalmente, a diferença é que quando eu falo em gestão por processos versus gestão funcional, eu estou colocando a a busca de resultados em focos diferentes. Na gestão por processo, a busca de resultados é lá no final do processo, na entrega final desse processo, gerando valor para quem recebe essa entrega final do processo. Na gestão funcional, eu basicamente trabalho com resultados locais, né? Então eu tenho indicadores de eficiência de compras, de eficiência da produção, da engenharia, etc. Então, isso muda radicalmente a maneira de enxergar os resultados da organização, e isso também pressupõe a introdução de uma nova cultura. Então, existem aí vários conceitos do que vem a ser processo, né? Isso desde várias publicações aí ao longo dos anos 1990, etc. Mas a que mais me agrada é a definição dada pelo Shigeo Shingo, do Sistema Toyota de Produção, quando ele explica a organização como uma rede de processos e operações que ele chamou de mecanismo da função produção. E o mecanismo da função produção do Shingo, ele é composto de dois elementos: a função processo e a função operação. Então, a função processo, ela é, segundo a própria definição do Shingo, o fluxo do objeto de trabalho no tempo e no espaço. Ou seja, eu não estou olhando cada ponto do processo individualmente. Eu estou olhando o meu objeto de trabalho fluindo. E o objeto de trabalho pode ser qualquer coisa. Pode ser um produto, pode ser um serviço sendo executado, pode ser uma ideia sendo gerada num processo de inovação, pode ser
uma aula sendo ministrada por um professor, etc. Esse objeto está sofrendo a transformação ao longo desse fluxo. E aí tem um ponto importante colocado pelo Shingo, é que nessa função processo só existe um tipo de fenômeno que agrega valor ao produto ou serviço, ou esse objeto de trabalho, que ele chama de processamento. O resto, todos os outros elementos que compõem essa função processo, como, por exemplo, inspeções, verificação de qualidade, etc., as esperas, que são normalmente muito longas nos processos, os retrabalhos, né, a correção de coisas que foram feitas de forma errada, ou seja, a geração de produto ou serviço com defeito, tudo isso são perdas, ou seja, não agregam valor ao produto final, entretanto, geram custos, correto? Então, qual é a relação disso com a ideia do BPM, ou do Business Process Management? É que o BPM, ele sugere uma ferramenta, uma tecnologia de automação desse processo, justamente no sentido de eliminar esse conjunto de perdas. Depois nós vamos ver mais adiante que os recursos do BPMS possibilitam, por exemplo, que tu elimine retrabalhos de uma tarefa na sequência, porque tu coloca mecanismos de garantia de que toda a informação necessária e tudo que o processo precisa para seguir adiante com perfeição vai ser feito naquela primeira etapa, correto? Então, qual é a lógica importante para a gente pensar aqui? Que existe uma hierarquia de introdução de melhorias nessa definição do mecanismo da função da produção do Shingo, que é a melhoria deve ser na função processo. Qualquer melhoria na operação deve estar subordinada a que ela gere também melhoria na função processo. Então, aí o exemplo clássico é que não adianta eu colocar mais capacidade num recurso que não é gargalo, por exemplo, correto? Então, isso só vai aumentar as perdas, em vez de melhorar o resultado final do meu processo. Então, quando a gente começa, então, a pensar na digitalização dessa automação da função processo, nós já vamos falar imediatamente do BPMS, que é uma sigla em inglês que significa Business Process Management System, ou em algumas definições como Business Process Management Suite, ou seja, é um recurso tecnológico de automação do processo. E aí tem basicamente alguns elementos fundamentais em todo o BPMS e que juntos compõem essa capacidade de eliminação de perdas e automação e de geração de uma porção de benefícios para o resultado final de processo, né? Então, o primeiro deles, que é aquele que é mais conhecido, que já vem lá de todas as conversas sobre, que é o desenho do fluxo, né? É o fluxograma, é o diagrama do processo, é o desenho que mostra quais os caminhos que esse objeto de trabalho segue. Mas tem mais coisas aí, né? Isso é só o pontapé inicial do entendimento. Por quê? Além desse fluxo, eu tenho uma estrutura organizacional por trás. Além dessas duas coisas, eu tenho também um conjunto de informações e documentação que fazem parte desse fluxo. Eu tenho um conjunto de regras do tipo responsabilidades, prazos e tomada de decisão, etc. Eu tenho ainda um conjunto de elementos que fazem integração desse fluxo com outras tecnologias, quer dizer, dessa automação do BPMS com outras tecnologias. E por último, e talvez a parte mais importante, é que eu tenho um conjunto de possibilidades aí de análise de resultados do meu processo como um todo. Então isso é, vamos dizer assim, os elementos fundamentais. Então a gente pretende trabalhar um pouco e eu gostaria, Gustavo, que tu desse sequência aí nessa nossa conversa sobre esses elementos aí do BPMS. Certo, Panta. Valeu pela introdução. É sempre bom lembrar essa diferença da gestão por processos. E, né, independente
da forma com que venha, né, a ser iniciada a implementação de um BPMS, é preciso conhecer o processo. Então, o processo ele vai servir de base, né? Como tu falou, o diagrama do processo ele é necessário. E se sugere que seja, né, feito numa notação BPM, que é o que os BPMS usam para servir de base para depois automatizar, né? Então, como é que funciona? Primeiro é desenhado o fluxo. E nesse fluxo ele vai ter uma sequência de tarefas. Essa sequência de tarefas pode ser bem assim simples, né? Uma questão de, por exemplo, inserir dados do cliente ou coisas assim, que podem tanto vir de sistema quanto serem tarefas de pessoas mesmo executando. Então, nesse fluxo de tarefas, né, nesse diagrama do processo, ele vai ter pontos em que essas tarefas elas são traduzidas, né, para um BPMS em termos de formulários depois. Porque a ideia é o quê? É que todo aquele processo, todo aquele fluxo esteja dentro da ferramenta, né? Então, o que mais envolve um processo, né? Não é só as tarefas. Tem as pessoas que vão fazer parte desse processo, que vão interagir nele, né? Que não necessariamente siga uma questão funcional, né? Que a gente estava falando. A gestão por processos, ela avalia o processo, então pode e deve, né? Na maioria dos casos, ter pessoas de múltiplas áreas diferentes envolvidas naquele processo. E tem, né, eventos que vão acontecer, que daí são, digamos, os checkpoints das tarefas, né? A cada tarefa vai ter uma saída. E os dados, né? O que aquelas tarefas geram de informação, o que elas pegam de informação, e da onde elas pegam essas informações. Isso tudo é importante ter no fluxo para conseguir entender como é que funciona o processo, né? Além disso, nem sempre vai ser um processo igual, né? Então vai ter algumas exceções que têm que ser tratadas, e isso também é possível no BPMS, né? Avaliando, por exemplo, o dado que está inserido na tarefa, consegue determinar saídas diferentes para o processo. Isso, né, acontece na vida real e é adaptável até um certo ponto, né, digamos assim. Tu não vai também conseguir automatizar um processo que tenha somente exceção, né? Não é uma coisa possível. Mas então, como é que tu adapta essas exceções, né? Com base nas regras de negócio. Regras de negócio, como o Panta já introduziu, é um dos elementos fundamentais do BPMS, e ele funciona dando de fato as regras que regem aquele processo, né? Por exemplo, SLAs, questão de pegar dados de outros sistemas, isso também entra como regra de negócio, né? Vai ter toda a interface de integração, né? Porque com a ferramenta BPMS tu não tem todos os dados que um ERP tem, mas tu não precisa deles, porque tu vai buscá-los no próprio ERP, né? Então, essas regras de negócio servem para municiar o diagrama de processos com inteligência, né, do negócio, para poder ter essas nuances que ele enfrenta no dia a dia, né? Então, o BPMS, né, ele usa a notação de BPMN, que tem lá seus objetos, como, por exemplo, os de decisão, né? Tu pode seguir por vários caminhos no processo. Tu tem as tarefas, tu tem a própria pessoa que está executando aquilo, né? Então tu vai ter isso no BPMS também. Não vai ser em forma de raia, né? Que era aquelas antigas notações de BPMN. Algumas delas possuem as raias aquelas. Mas enfim, então tem todas as atividades, né? São as tarefas mesmo, tem os eventos que vão acontecer, tem os gateways, que são essas decisões, tem os conectores, tem os dados, né? E tem também mensagens, né? Por exemplo, uma tarefa, alguém tem que ser informado que aquela tarefa foi feita, mas isso não impede de seguir o fluxo. Então tu pode ter, por exemplo, uma mensagem saindo daquela tarefa, né? Que tem também
notações para isso, tem formas de representar isso. E ela não afeta o fluxo, é só um disparo daquela tarefa. Um disparo final dela seria uma mensagem. Então, tem essa forma também de representar. E essas notações de BPMN, elas são traduzidas para a posterior implementação de BPMS, mas elas não são assim 100% utilizadas, né? Tu tem uma adaptabilidade, tu tem que entender como é que a tua ferramenta de BPMS funciona para que tu esteja usando, né, de forma correta o desenho do fluxo para que ele funcione de forma ideal na ferramenta, né? Então, Panta, se tu puder aí dar uma conversada sobre os atores do processo, hein? Não, é importante lembrar aí, Gustavo, uma coisa que tu falou e que talvez seja importante a gente dar um pouco mais de ênfase, né? Que o desenho do fluxo, no BPMS, tu pode prever a rotina do fluxo, correto? O fluxo, como ele acontece, por exemplo, em 90%, 95% das vezes, mas tu também vai prever as exceções, correto? Então, vamos dizer, um caso de compras, por exemplo, que eu tenho um grupo de materiais estratégicos. Então, e aí o Gustavo falou da conexão, por exemplo, com o ERP, eu vou lá, busco a informação, o ERP me diz, olha, esse material aqui é um material estratégico. Então, quem é responsável pela compra não é esse grupo de compradores aqui, é uma pessoa da diretoria, correto? Que é um material que tem que ter um processo de negociação muito diferente do que a compra do material comum. Então, isso são exceções. Outra coisa importante é que eu posso estabelecer substitutos para os executores da tarefa em razão de eventos que ocorrem. Por exemplo, se o responsável pela tarefa está de férias, eu já defino um substituto para ele. Então, durante o período que aquele ator esteja de férias, a tarefa vai para o substituto dele automaticamente. Eu não preciso lembrar ninguém de que existe uma exceção acontecendo naquele período de 15 dias, 20 dias, sei lá eu, em que o titular da tarefa está de férias. Isso é um ponto importantíssimo, né? Isso aí leva para um outro elemento importante da estruturação do BPMS, que é o que nós chamamos de estrutura organizacional, né? Essas exceções, por exemplo, elas estão lá colocadas. Mas aqui tem uma consideração muito importante a ser feita, que é o seguinte: a estrutura organizacional dentro de um BPMS não é exatamente aquela que está desenhada no organograma da empresa, correto? Por quê? Porque no conceito do BPMS, a estrutura organizacional é composta por papéis, por atribuições, por, vamos dizer assim, funções que não necessariamente estão conectadas com o cargo e com a atribuição formal de uma pessoa. Tá? Mas e aí? O que significa isso? É o exemplo que eu dei das compras, né? O papel de comprador de material estratégico não é feito pelos grupos de compra normal lá da área de compras, é feito por um diretor que faz a negociação diretamente com o diretor lá da empresa fornecedora, por exemplo. Não é? Então isso é um papel. Esse ator, né, como é uma linguagem que a gente usa no BPMS, esse ator, ou essa posição, né, ele não é um comprador. A posição dele no organograma é diretor financeiro, sei lá eu, diretor de operações. Mas nessa tarefa, nesse processo de compras, quando ocorre uma exceção em que o material é um material estratégico e depende de uma negociação mais qualificada, etc., essa tarefa ela é automaticamente direcionada para esse ator, vamos dizer assim, chamado de negociador de materiais estratégicos, sei lá eu, qualquer nome que a gente pode colocar dentro do BPMS. Então, outra coisa importante é que elementos diferentes da hierarquia, talvez até o operador da máquina, podem ocupar esses mesmos papéis dentro da estruturação do BPMS, conforme as regras que estão sendo colocadas
a partir do desenho do fluxo e a partir de outros elementos importantes dentro do sistema, correto? Então, o que é importante a gente pensar aqui? Então, já há dois elementos que a gente tratou. O Gustavo falou do desenho do fluxo e agora eu estou falando da estrutura organizacional. Por que essas duas coisas? Porque na lógica do BPM, o fluxo, o processo, ele está numa camada antes, acima, vamos dizer assim, da estrutura organizacional. E aí eu vou conectar essas duas camadas agora quando eu começo a fazer a parametrização desse fluxo e a criação de regras, etc, etc. Então, aqui começa a ter um conjunto de elementos que vão construindo a visão sistêmica, não é? Do BPMS do ponto de vista de processo. Por quê? Porque eu desenho meu fluxo, eu crio condições e regras de negócio a partir desse fluxo e conecto essa estrutura organizacional, que não necessariamente é a estrutura formal do organograma da empresa, a esse fluxo conforme um conjunto de regras. Isso não é tudo da história, não é? Mas já é um começo de entendimento de como que esses elementos fundamentais da estrutura organizacional se relacionam. E aí um outro exemplo aqui, não é? O Gustavo falou dos elementos da notação BPMN e tem um elemento lá chamado evento, não é? Que tem vários tipos de evento, mas um muito importante na modelagem e na construção do fluxo e das regras de negócio dentro do BPMS é um evento chamado timer, né? Que é um evento que tem duas possibilidades de utilização. Uma, entre atividades, por exemplo, entrou uma requisição de qualquer coisa de um usuário. Eu preciso aguardar uma semana para poder tocar. Eu coloco um timer lá e digo, olha, aguarda uma semana, daqui a uma semana toca o fluxo adiante. Essa é uma forma de usar um evento chamado timer na construção desse fluxo e no relacionamento dele com a estrutura organizacional. Outra forma é colocar esse timer em cima de uma tarefa. E aí digo o seguinte, por exemplo, essa tarefa aqui é para ser executada pelo seu Gustavo Mota, certo? E ele tem uma semana para fazer, ou uma hora, ou sei lá, não importa, eu defino, isso é outra coisa importante, depois nós vamos também comentar melhor sobre isso. Ele tem um prazo para executar, mas se ele não executar, eu coloco um timer aqui que fica controlando. E diz assim, olha, o seu Gustavo Mota não executou a tarefa dele no prazo determinado. Aí esse timer cria um desvio do fluxo, ou para avisar alguém, não é? Ou para que alguém faça a tarefa no lugar do responsável. Porque, sei lá, de repente aconteceu algum problema, não é? Eu posso também colocar essas definições dentro da regra de negócio, correto? Por exemplo, o cara é um diretor, ele tem um monte de atribuições, e aí pode ser que ele não tenha tido agenda para cuidar daquela tarefa. Eu posso prever isso, coloco um timer. Bom, se o responsável não foi capaz, não teve tempo suficiente para cumprir a tarefa, ela vai para outro. E aí alguém já sabe que foi por isso. E não é um mecanismo de punição, nada disso. É só um mecanismo de garantia de que a tarefa vai ser realizada no prazo. Nós vamos falar isso mais adiante um pouco, correto? Então, tia, essas duas primeiras elementos aí que compõem o BPMS, primeiro, o desenho do fluxo, ou o diagrama do processo, e segundo, a estrutura organizacional que está por trás, ela já começa a compor uma lógica de automação muito bem, se for bem feita, né? Muito bem estruturada, para garantir que o meu processo só siga na direção do fim, correto? Que eu não tenha retrabalhos, etc. A não ser que exista a possibilidade de que isso seja feito. Por exemplo, o cara está fazendo uma compra, mas ele precisa
de mais informações sobre. Então, ok, vai ter um retorno ali. Isso talvez não possa ser evitado, mas é possível evitar isso se eu qualificar bem a informação que entra. E esse é um terceiro ponto importante, um terceiro elemento importante da construção de um sistema de BPMS, que é a qualificação da informação. E aí, Gustavo, o que tu me diz sobre essa história da informação e da documentação aí dentro da lógica do BPMS? Então, Panta, a informação, né, ela é regrada, né? Dentro do BPMS, o que mais se busca é que as informações sejam qualificadas mesmo. E para isso, né, cada tarefa sendo atribuída a atores ou vindo de sistemas, ela tem que ter um certo grau de regra, né? Ou seja, tu pode definir os campos que vão ser usados nas tarefas, né, que são feitas via formulário. Tu pode definir que aquele campo tem que ter... Bom, é um código de RP, né? Tu sabe que o teu RP tem 6 dígitos. Bom, é 6 dígitos numérico e aqui esse campo. Ou seja, tu está limitando ali aquele campo para que não fique incorreto depois do preenchimento e o histórico dos dados, né? Tu pode fazer isso tanto para informações inseridas, quanto puxadas, quanto anexos. Tu pode definir que, bom, numa tarefa lá, o operador ele tem que tirar uma foto da máquina, digamos assim. Então o cara lá vai ter um campo no formulário do BPMS, da tarefa dele, que vai ser anexar uma imagem. Ou seja, até ele anexar uma imagem, tu não vai poder seguir no processo, né? Claro que isso não vai ter uma inteligência a ponto de ver se o cara mandou de fato a imagem da máquina, né? Isso até é um ponto que com alguns outros integradores até seja possível, mas em primeiro momento, né, tu tem essas parametrizações do BPMS para fazer, né? Após o fluxo ou até antes do fluxo, né? Se tu conhecer bem o que vai ser, o que vai conter o fluxo, tu pode já ir preparando esses campos. Mas bem, tu vai ter esses formulários e eles podem ter anexos ou não. São formulários como, por exemplo, qualquer formulário de pesquisa, né? Só que isso é adaptado para o processo. No caso de, por exemplo, lançar uma ordem de venda, né, ou uma ordem de compra, digamos assim. Tu vai ter lá o material, o valor do material, alguma especificação lá definida. Por exemplo, se for um processo específico de material que tenha descrições de cor, tu pode deixar um campo cor, né, para a pessoa descrever ou selecionar entre cores disponíveis, né? Pode fazer o formulário de campos de texto, campos de seleção, múltipla escolha, tudo que se vê em um formulário normal, né, as ferramentas de BPMS no geral elas têm, além dessas partes mais específicas de, por exemplo, eu preencho aqui a cor nesse campo, nos campos para frente, quando forem selecionar alguma outra informação sobre o produto ou questionar dúvidas, o campo de cor já vai estar fechado com o que eu escolhi. Ou seja, o fluxo ele continua, mas a não ser que ele volte, né, que nem o Panta falou, que podem ter aí certos loops, né, que a informação ela talvez precise de alguma aferição, mas isso, né, o fluxo quando ele segue para frente, ele vai limitando o que já foi preenchido antes, até para pessoas não alterarem o preenchimento de outras, né? E se isso for feito também é rastreável. Então, o BPMS ele é toda a ferramenta que vai guiar o fluxo da informação e das tarefas feitas ao longo do processo, né? Ela vai fechando o que já foi preenchido, ela vai abrindo novas questões ou tarefas novas que vão aí levantar as informações que elas precisam. Então esses campos, né, assim como outras formas de formulário, eles podem ser obrigatórios ou não. Tem campos opcionais, por exemplo, observações sobre a forma do material.
Talvez isso não seja importante, mas talvez possa ser, dependendo do caso. Então pode ser um campo opcional. Isso tudo é configurável, né, na implementação. Então tu tem esses tipos de campos. Dentro dessa seleção geral sobre se é obrigatório ou não, tu tem também os tipos mesmo do campo, que é o que eu falei, por exemplo, dos caracteres, de anexos, também se considerado campos, tipo de anexo, senhas e etc. Tu pode, por exemplo, bloquear, tu pode fazer o cara inserir e depois ser criptografado. Tem várias formas de configuração. E também, né, isso tudo, toda essa parametrização, toda essa restrição para preenchimento incorreto serve já como um Pokaioke eletrônico, né? Que nem o Panta falou, inspeções de qualidade são perdas, né? Se tu não precisa delas, se tu já garante que o processo seja ok, certinho no que ele precisa, tu tá ganhando produtividade e tá reduzindo o custo. Então, essas informações dos formulários estando bem regradas, tu já reduz bastante o custo de um processo. Só tendo ali a informação que tu sabe que tu vai precisar e também tu facilita muito o uso dos dados depois, seja para gerar relatórios, a visibilidade dos relatórios vai ficar melhor, porque tu vai ter certeza do que tu tá vendo é o que tu precisa. E, né, todas essas regras dos campos e dos formulários em si, elas vão seguir o fluxo e vão seguir as exceções e os desvios previstos também. Ou seja, tu vai ter uma informação clara da exceção. Por exemplo, tu rodou 1000 vezes o processo. Tu pode ver, por exemplo, quantas dessas 1000 vezes ele seguiu aquela rota. Tu pode ter um relatório assim para tu entender como é que o teu processo está acontecendo de verdade, né? Tu previu que aquela rota lá seria uma rota exceção, mas será que ela é? Depois de uma variação, tu pode começar a definir isso, porque tu vai ter os dados ali, tu vai ter rastreabilidade do que tu está fazendo, tu vai ter os anexos para tirar as dúvidas, né? Por exemplo, que tipo de documento que está fazendo essa rota seguir, né? Caso tu não tenha um campo bem definido para isso, tu pode vir a criar depois. Ou, inclusive, tu pode ver o que tem anexado, né, nas ordens que seguem aquele fluxo. Então, a rastreabilidade, a gestão de documentos, tudo fica muito mais fácil. E isso também facilita muito auditorias, né, sejam internas ou externas, para tu poder não ter não conformidades em processo. Tu pode ter um processo muito mais garantido com isso. Então, isso, né, a rastreabilidade, os anexos, toda essa parte, isso vai facilitar muito para que tu consiga, né, ter prazos mais bem definidos dentro do teu processo e que isso siga uma lógica já prevista, né? Que como tu conhece o processo, tu sabe como é que ele vai ter que seguir. Tu parametrizou ele e tem aqueles timers ainda que o Panta mencionou, vai ser muito difícil tu perder o controle, digamos, de como o processo está seguindo. Isso pode acontecer mais fácil se tu não tem ele parametrizado. Então, Panta, sobre assim prazos, responsabilidades das pessoas aí, que tu pode Não, comentar? perfeito. Gustavo, só queria voltar aí e complementar uma questão importante também, que quando tu falou dos campos nos formulários do BPMS, eu também posso criar condições para que os campos apareçam ou não para o usuário, dependendo de uma informação que ele colocou num outro campo, entendeu? Vamos pegar lá um exemplo, o cara está pedindo uma compra de um material, aí pergunta, esse material já está no catálogo da organização, sim ou não? Se ele responde sim, ele vai ter que dizer, qual é o código do registro no catálogo, etc, entendeu? Ou ele vai buscar isso no sistema, não importa. Mas é um campo, vamos dizer assim, condicional a uma outra informação que já foi colocada no formulário. Isso também é totalmente já é regra dos BPMS, né? Porque a informação, ela também depende da informação prévia, né? Então, se eu respondo sim a uma pergunta, eu tenho que complementar a resposta que eu dei, tá? Sim, mas então o que é, etc. Então, essa é uma questão importante, né? E outra consideração aí a ser feita é que cada vez que um processo é executado,
desse desenho que eu fiz, ele gera o que nós no BPMS chamamos de instância do processo. Então, se eu rodei 1000 vezes o meu processo, como o Gustavo falou, eu vou ter 1000 instâncias gravadas e eu posso, a qualquer momento, pegar o histórico dessa instância e rastrear tudo que aconteceu. Então, aí eu vou avaliar, por exemplo, eu tinha que escolher o fornecedor do menor preço. Tá, e escolhi o fornecedor A. Eu posso verificar lá nos documentos que eu anexei de cotações se realmente o fornecedor A era o que tinha o menor preço. Por exemplo, num evento de auditoria que tem que ser feito. Isso é importante. E aí, outra coisa, não é? O responsável por dar era esse ator, foi ele mesmo que fez, etc. Também existem aí rastreabilidades de confiabilidade da execução do processo, né? Por quê? Porque o outro elemento importante aí dessa estruturação do BPMS é justamente esse conjunto de regras aí de estabelecer responsáveis pelas atividades e os prazos respectivos para que ela seja executada. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é muito importante que a gente destaque isso como um dos elementos fundamentais do BPMS. Por quê? Porque, vejam, aqui que está um ponto que eu costumo dizer o seguinte: o BPMS, se ele for bem estruturado e eu entender bem o meu negócio e desenhar bem esse processo e criar as regras corretas, ele substitui qualquer tipo de documento vamos dizer assim, de manuais de execução do processo, correto? O próprio BPMS, com as suas regras, já cumpre esse papel de dizer aos envolvidos como e o que fazer. Está claro isso? Isso é uma coisa fundamental, porque uma das grandes dificuldades, especialmente para quem tem sistemas de qualidade, etc., e de manutenção de documentos, é justamente manter as instruções de trabalho atualizadas, não é? E fazer a gestão dessas versões de instrução de trabalho e dizer, bom, a partir de hoje o responsável por essa tarefa deixou de ser o gerente A e passa a ser o gerente B. Eu tenho que ir lá no manual, na instrução de trabalho, no procedimento operacional e atualizar isso. No BPMS, não preciso mais fazer nada disso. Eu simplesmente vou lá num parâmetro, não é? Onde eu defino o ator responsável por aquela tarefa, por aquela atividade, e altero. Agora a gerente A passa a ser gerente B, agora é esse papel e não mais aquele, correto? E toda essa definição, não é? De quem faz o quê e em quanto tempo tem que estar pronto o que se fez, se quem tem que fazer está impossibilitado de fazer, quem é o substituto, não é? E se o prazo do substituto é o mesmo, tudo isso agora são parâmetros que estão inseridos na estruturação do BPMS. Então vejam, eu tenho um fluxo desenhado, e esse fluxo também pode mudar a qualquer momento, isso é importante também, a gente não falou, mas é bom ressaltar que se o fluxo sofre uma alteração, na próxima instância que rodar, ele já vai rodar com aquela alteração. E muitas vezes, dependendo do BPMS, nem todos têm essa capacidade, né, mas alguns têm. É o que eu costumo dizer, alguns BPMS conseguem trocar o pneu com o carro andando. O processo mudou, eu mudo ele no meio dele, entendeu? Não tem dificuldade de fazer isso. Em alguns BPMS, né, mais robustos, né? Nem todos têm essa capacidade. Dos que eu conheço, alguns não fazem isso, outros fazem. Bom, voltando então, né? Eu tenho o desenho do fluxo, eu tenho a estrutura organizacional, eu tenho o conjunto de informações e documentação necessárias para que esse fluxo ocorra da melhor maneira possível, e eu tenho a definição de responsabilidades e prazos. Vejam que então, com esses elementos aqui, eu vou construindo basicamente
a competência central dos sistemas que nós chamamos de BPMS, que é pegar essa função processo, não é? Que é o fluxo do objeto no tempo e no espaço, e criar condições tecnológicas com o apoio da TI, etc., e de ferramentas de TI e de comunicação, para que essa função processo ocorra da melhor maneira possível. Mas vejam que existem outros sistemas, não é? E outras tecnologias, e uma delas nós vamos também falar mais adiante, em outra ocasião, que é, por exemplo, os RPA, que é a automação da função operação. Okay? E aí, o BPMS, ele tem que ser um sistema que consiga fazer a conversa, não é? Ou que consiga facilitar a conversa com outras tecnologias. Por exemplo, o exemplo lá que o Gustavo deu, da fotografia da máquina. Né? Eu posso colocar uma tecnologia de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem, para que ela verifique se o cara está colocando a foto da máquina. Isso é possível, a tecnologia existe, só que eu preciso integrar isso em algum momento. Então, é importante também a gente falar desse ponto aí onde o BPMS se integra, não é, e se conecta com outras tecnologias. E aí eu gostaria que o Gustavo, e aí talvez o exemplo do BPMS com o RPA, que a gente vai tratar mais adiante, seja já uma ideia interessante. Certo, Panta, valeu. Eu acredito que né, o BPMS sozinho ele vai ter bastante benefício, mas ele vai precisar ter conectores. Isso seja para captar informações ou para passar informações, ele vai precisar de conexões para que seja tudo de fato integrado mesmo e automatizado. A parte do IRP, a IRP é mais clara, assim, né? Por exemplo, as informações de pedido, geralmente que é o que se vê iniciar, né, no BPMS, essas informações elas estão diretamente vinculadas ao IRP. Então, tendo um conector que pegue lá os dados necessários, seja de campo opcional ou obrigatório ou condicional também, é importante, né? Tem também a conexão com e-mails para esses disparos, né, no meio do processo ou para disparos finais, inclusive, relatórios que vão sair no meio de tarefas. É bem importante que tenha aí os vínculos com e-mails, até para, por exemplo, notificar gestores que tal tarefa crítica está sendo executada. Isso pode ser um e-mail disparado quando a tarefa inicia. Né? Dentro do fluxo do processo inteiro, começou aquela tarefa, bom, dispara um e-mail para o gestor lá para ele saber o que está acontecendo. Isso é possível. E também, né, como é que funciona essa ligação com a RPA? Né? RPA, que a gente já conversou um pouco sobre, é a automação robótica de processo. Né? Como é que isso acontece? O RPA ele pode ser tanto chamado por alguém, como ele pode ter alguns disparos. E um desses disparos é e-mail. Né? Ou seja, tu pode disparar um e-mail do próprio BPMS, isso seria uma forma simples de ativar um RPA, tem que abrir lá 3, 4 sistemas e pegar as informações deles, mas eles não estão todos integrados com o BPMS. Talvez seja caro integrar esses sistemas no BPMS. Então, tu pode fazer um disparo para que uma tarefa de RPA seja iniciada. Ou seja, dentro do teu fluxo, tu vai ter, depois da tarefa de alguma pessoa ou algum sistema, tu vai ter ali a tarefa que vai disparar para o RPA, e o RPA vai capturar as informações e preencher um formulário da próxima tarefa, ou mandar e-mails, ou buscar dados em diversos sistemas e depois preencher a tarefa. Ou seja, o RPA ele pode servir como um conector também, não só como uma ferramenta à parte, como ele já é para automatizar os processos mesmo, as tarefas, né? Como um próprio conector, né? Que é o que eu mencionei ali. Se tiver vários sistemas e eles não estiverem integrados, eles vão ter que, a informação vai ter que vir deles de algum jeito. Tu vai passar o quê? Para uma pessoa preencher ou tu vai tentar buscar ela de forma automatizada? Então o RPA entra nisso.
E, e a ideia do BPMS é poder ter as informações pertinentes para o fluxo, no fluxo, na ferramenta. Ou seja, muitas vezes se mapeia processos e diz, bom, aquela informação vem de tal sistema, aquela informação vem de outro sistema. O ideal de um fluxo BPMS da instância que tu vai rodar é que nela tem os dados que tu está usando para seguir adiante. Ou seja, tu vai ter que conectar para pegar os dados. Seja por uma pessoa que vai lá, vai pegar os dados, tu pode simplesmente fazer sem ter integrações, mas não é o recomendado. O recomendado é que siga o fluxo captando as informações ao longo dele e de forma mais automatizada possível. Né? O BPMS ele é o que vai centralizar todas as informações daquela instância para aquela instância. Ele não vai pegar o código de todos os fornecedores da empresa para avaliar três. Né? E nisso até uma questão que não tem tanta relação com as conexões, mas voltando antes na parte que falou de auditoria, né? Ter essas informações todas registradas no BPMS e todas pertinentes ao processo lá dentro, promove uma transparência, né, para o processo. E isso também facilita para que não ocorram desvios incorretos, no sentido de corrupção dentro do processo. Tendo as informações todas ali, tu sabe o que levou a pessoa à decisão. Então, tu consegue avaliar se a decisão dela foi correta ou não. Né? Não é o controle de campos que vai dizer se a pessoa optou corretamente. Né? Ele vai municiar a pessoa de informação. Mas tu tendo essas instâncias com os dados lá, e é importante, né, de novo, com as conexões necessárias para extrair os dados, tu consegue auditar isso de forma bem mais profunda, né? Então isso gera bastante possibilidade de análise, seja de rastreabilidade ou de outras coisas que o Panta aí vai saber melhor que eu. Não, perfeito. Tu me fez lembrar uma ocasião que trabalhei justamente num processo de compras, especificando esse processo de compras para a parametrização do ERP, de uma grande empresa multinacional, e tinha um diretor dessa empresa que era o responsável por essa área, e ele tinha dois grandes problemas. O primeiro era que ele gastava uma grande parte do precioso tempo dele de diretor, de tomada de decisão, aprovando compras. Esse era um ponto. E o segundo é que, apesar de todos os mecanismos de controle que tinham, eles tinham cinco níveis de aprovação de compras, ainda assim aconteciam o que o Gustavo chamou de desvios, ou seja, os caras ainda assim burlavam o sistema, no sentido de desvio mesmo, para não usar outras palavras. Bom, o que eu aprendi com esse diretor? Ele me disse o seguinte, e eu aprendi, nunca mais esqueci essa lição. Ele diz o seguinte: o que evita os desvios não é o controle, é a transparência. Então eu quero um processo em que a atividade de compras fique transparente para que qualquer um na empresa, em qualquer nível, saiba quem fez o quê, quem pediu o quê, quem autorizou o quê, quem pagou, etc, etc, etc. Isso foi a lógica, e com essa lógica nós reduzimos o processo de compra dos caras para 2 níveis de autorização e liberamos esse diretor aí de um monte de tarefas burocráticas de aprovar compras. Né? Isso foi uma lição assim, para mim, nunca mais me esqueço, e isso meio que guia toda vez que nós vamos estudar aí algum processo desse tipo, processo de compra. Né? Por quê? Porque esse é um dos benefícios da introdução da lógica do BPMS como o fio condutor desse mecanismo da função processo, do mecanismo da função da produção. Por quê? Porque ele tem a capacidade de gerar essa rastreabilidade toda e de deixar tudo registrado, inclusive conectando, conforme o Gustavo disse, com outros sistemas, por exemplo, sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, etc., onde eu vou ter lá um repositório de todos os documentos importantes e tudo mais. Bom, essa rastreabilidade ela tem uma série de benefícios. Um é esse da
da auditoria, da possibilidade de tudo ser auditado, e essa possibilidade ela realmente inibe a vontade, vamos dizer assim, humana, não é, de gerar desvios, com toda certeza. Por quê? Porque se o ser humano sabe que está sendo observado, ele não joga lixo na calçada, mas se ele sabe que não está sendo observado, ele joga lixo na calçada. Esse é comportamento humano médio, típico, correto? Exceto um amigo meu que mora no Japão há muitos anos, e outro dia ele veio aqui, a gente saiu para dar uma volta, era domingo de tarde, o semáforo de pedestre fechado, nenhum carro passando, mas o cara não atravessou enquanto não abriu o sinal de verde para o pedestre. Por quê? Porque lá no Japão, onde ele mora, se ele fizer isso, ele é multado, entendeu? Então ele se acostumou, é assim que ele se comporta. Então, esse efeito, vamos dizer, benéfico, é um dos efeitos aí da geração dessas instâncias do processo. Mas tem uma série de outras, né? Por quê? Porque como eu fico com o registro de tudo que acontece no processo, isso começa a gerar aprendizagem sobre o processo, correto? E aí eu tenho várias possibilidades. Eu posso avaliar carga de trabalho, eu posso avaliar se um papel está na sua posição correta dentro do processo, eu posso avaliar a ocorrência de gargalos nesse processo e tentar criar regras que aliviem essa carga do gargalo, correto? Eu posso, inclusive, a partir dessa rastreabilidade, identificar novas. Aqui tem um ciclo virtuoso que é eu tenho as minhas integrações, eu coloco isso e eu enxergo no meu sistema e eu descubro que eu preciso de novas integrações, correto? Por quê? Porque em determinado ponto eu descubro lá que tem um usuário manualmente inserindo uma informação e isso gera uma grande carga e é quase um gargalo, ou é um gargalo, e aí eu digo, aqui eu preciso de um RPA, por exemplo, né? Posso automatizar isso aqui com um robô, porque é uma tarefa que tem características, depois em outra ocasião nós vamos falar disso, tem características que oferecem vantagem se eu colocar essa integração, correto? Então, tem aí esse benefício extra do BPMS, que não é só automatizar o meu processo, mas é gerar aprendizagem sobre ele e, a partir disso, das informações que eu trabalho, das várias e múltiplas instâncias que eu rodo desse processo, no sentido de introduzir melhorias e entender melhor o meu processo e ir fazendo o ciclo, não é, do BPM com o refinamento, não é, aquele PDCA da execução, etc. Ok? Então, grandes linhas é isso. Então, só relembrando, não é, a gente falou aqui do BPMS como uma tecnologia genérica de automação da função processo, e o BPMS ele se compõe aí de alguns elementos fundamentais: o desenho do fluxo, a estrutura organizacional, as informações e documentações necessárias, os papéis e as responsabilidades e os prazos para execução, as integrações e conexões com outros sistemas para que a gente aumente a eficiência desse fluxo e, por fim, toda a gestão da informação gerada pelas instâncias do processo que foram rodadas. Então, grandes linhas, era isso assim que eu tinha e gostaria, Gustavo, aí que tu complementasse com o que tu achar importante. Eu acredito que é isso mesmo, né? É importante lembrar que o BPMS ele é uma tecnologia e uma ferramenta, né, para os processos. Não necessariamente precise ter a visão por processos como um todo implementado na empresa para começar a brincar com o BPMS, né? Mas é o ideal, porque ele é feito, né, justamente para esse modelo. E é isso mesmo, acho que me resumiu muito bem. E foi bem interessante aí conversar sobre isso. Legal, Gustavo, isso aí que tu falou é importante, porque o BPMS, foi bom ter tocado nisso, porque esse é um ponto importante.
o BPMS, como ferramenta, ele é um potencializador dessa migração da organização do modelo funcional para o modelo de gestão do processo. Ele, na medida em que começa a mostrar resultados de melhoria no processo, as pessoas começam a aderir a esse modelo espontaneamente. Tem um caso que eu cito às vezes, sem dar os nomes, em que os caras já estão lá num processo de uns 10 anos de implementação do BPMS, tem uma fila de espera lá de usuários querendo os seus processos automatizados. Né? Por quê? Porque já perceberam que o cara do lado está tendo um monte de benefícios que ele também gostaria de ter. Ok? Legal então, Gustavo. Foi bom aí, gostei do papo aí contigo e vamos adiante, vamos tratar ainda aí mais adiante aí, falar do RPA, que é uma ferramenta complementar que atua na função operação. Isso aí. Valeu, muito obrigado. Valeu. Foi uma satisfação aqui estar com todos vocês. Um grande abraço aí a todos. Tudo de bom. Isso aí. Um grande abraço. Obrigado aí por tudo. Valeu.